Aqui, sem querer mudar a pauta, eu queria dar uma sublinhada sobre os balanços do São Paulo e do Corinthians já, se vocês me permitirem. Porque, inclusive, eu estava no Jogo Aberto e eu não vou mentir para a nossa audiência. Eu não consegui ler as 83 páginas do documento que o São Paulo divulgou no seu site, que aí envolve o balanço. Mas eu consegui ler uma boa parte para conseguir... Basta ler só o balanço, meu. Se tu ler o balanço, já tá resolvido. Pois é, o Pretzel, mas chamou a atenção o seguinte, a dívida, ela passou a casa dos 930 milhões de reais. E olha, além disso, eu até separei aqui alguns trechos para a gente poder debater no programa. 83 páginas de documento. Aí, ó, o São Paulo perdeu um processo para a prefeitura de 45 milhões. O clube arcou com a multa da antiga patrocinadora para entrar uma nova de 35 milhões, tomou um processo da Receita Federal de 20 milhões e também um crescimento no endividamento oneroso com bancos e outros credores. E aquilo que a gente fala, né, Pretzel? Dívida da prefeitura. Não, só ia dar uma sublinhada aqui, lição seguinte, a gente pergunta aqui todos os dias quantos empréstimos bancários essa atual gestão do São Paulo fez, porque é isso que vira muitas vezes uma bola de neve com os juros abusivos aqui no Brasil que nós temos, e os clubes se abraçam nisso, antecipam cotas e aí depois não tem de onde tirar receita. É por isso também que a dívida do São Paulo cresce de forma exponencial, mais de 930 milhões de reais, o último balanço divulgado ontem no site do clube. Aonde que essa dívida vai parar do São Paulo, pessoal? Onde o São Paulo vai parar com essa gestão do Casares? Não só o São Paulo, né? O Corinthians. Não, mas o que eu separei do Corinthians São Paulo, o Corinthians, o Santos. Não. Todo mundo Olha, aí com o presidente situação Augusto Melo, caótica. o presidente Augusto Melo ele vai ser empichado do cargo. Inclusive, eu conversei com muita gente hoje. Cara, meu telefone não parou. Inclusive, não consegui conversar com duas pessoas que me ligaram dentro do clube. O que me foi passado, inclusive, uma matéria muito bem formulada pelo GE aqui, ó. Falta de providências jurídicas em relação aos distratos com os patrocinadores PixBet e VaideBet, que demos em primeira mão aqui na Rádio Bandeirantes sobre essa situação. A PixBet, que era a patrocinadora master do clube anteriormente, ficou acordado que a VaideBet pagaria a multa rescisória. Ninguém pagou! E a dívida, que era de 30 milhões de reais, já passou da casa dos 45. Do PixBet? A PixBet tinha uma multa rescisória no contrato com o Corinthians de 30 milhões. E a VaideBet ia pagar. Deu todo o embrólio e ninguém pagou. Só que isso aí era um acordo entre cavalheiros. Não estava lá bonitinho no contrato. Aí agora a dívida passou da casa dos 45 milhões de reais. Quem vai acertar isso aí? Mas fazer um acordo de cavalheiros aí não dá, né? Pois é. Então, foi isso por que exemplo, me foi passado. com você eu jamais faria um acordo desse. Já fizemos alguns, né? O Quesada, paga a porta. Agora, é difícil, é uma situação complicada. Porque assim, ó, quando você chega na casa de 1 bi, os juros são gigantes. 2 bi nem se fala. Entendeu? Porque é muito juro, cara. É muito juro. O ano passado o Corinthians pagou mais de 300 milhões de reais de juros. Pois é. 340 milhões de reais de juros. Isso é dinheiro no ralo, dinheiro no lixo. Não tem time que aguenta isso. E nessa dívida do Augusto aí, da administração dele, que todo mundo tá falando, tem 200 milhões da gestão passada, tem mais juros da gestão passada e dessa. É um negócio muito louco isso aí. E outra coisa que tá pegando também, que irritou muita gente do Conselho, foi a diretoria colocar o dinheiro da doação da Gaviões da Fiel do estádio 40 milhões de na reais. receita do Corinthians. Isso aí é pilantragem. Isso é vergonhoso. Vergonhoso. O Corinthians pegou esse valor e colocou no balanço como receita do clube. Nossa, que vergonha. O dinheiro que, por sinal, foi destinado ao pagamento da dívida. Ela já vai direta, né? Não tem conversa. Não tem que passar pelo Corinthians para o Corinthians repassar. Exato. É o acordo entre a Gaviões, que foi competente em fazer esse minimamente acordo, com a Caixa. Não tem nada a ver com o Corinthians. Aí entraria como abatimento da... Aí tudo bem, se colocar como abatimento, sim, com adendo. Vaquinha feita pela torcida que vai diretamente para o pagamento do Estado. Lembra aqui, Capriotti, que a gente tomou uma bronca do Vinícius Cascone, diretor jurídico, aquela questão do cartão de crédito? Que falou, não, cartão que isso, corporativo. Cartão corporativo, cartão de crédito do clube. Atenção, o CORE alega não ter recebido respostas dos ofícios enviados sobre as faturas dos cartões de crédito no valor de 2,8 milhões de reais até junho de 2024. Posteriormente, o gasto chegou a 4,8 milhões com, abre aspas, divergências não discriminadas até os dias atuais, fecha aspas, segundo o órgão. Então, gente,
Dá pra levar a gestão Augusto Melo a sério? Não dá. Assim como não deu pra levar a sério o Duílio, o Andrés, o Roberto, o Mário Gobi. Gente, vamos falar a grande verdade aqui. É oposição ou situação. É tudo farinha do mesmo saco. Tudo! Pedro Silveira deu entrevista pra gente, deixou o cargo de diretor de finanças por causa da saúde debilitada, né? Foi o que ele contou pra gente. O Luiz Fabiani, tá? Eu tô olhando aqui a rede social do Luiz Fabiani, ele pode até entrar com a gente aí já na sequência. Tá informando que o Vinícius Manfredi, superintendente de marketing do clube, foi demitido hoje. O Edgar Soares, segundo o Fabiani, informou aqui, vai ocupar essa pasta. Eu vou ler aqui, ó. O Corinthians demitiu Vinícius Manfredi, superintendente de marketing do clube. O Corinthians fez 253 milhões pela arrecadação com verbas e patrocínio e publicidade em 2024. Mais de 20% de toda a receita do clube no ano. E o responsável por isso foi demitido por Edgar Soares, redator do pedido de impeachment de Augusto Melo. Hoje, diretor de marketing do clube. Olha ele aí, ó. Política no Corinthians não é fácil. Ó, tô lendo aqui a sua informação. Aqui, Senta aí, Fabi. Aqui, Fabiane. Tô lendo aqui o que você escreveu na sua rede social. E o Vinícius Manfredi, então, foi demitido ou ele pediu demissão, o Fabiane? Tudo bom, Capri? Boa noite. Boa Ainda noite. não nos encontramos hoje. É verdade. Boa noite pra você. Tava no CT. Tava lá no Joaquim CT, Grava. né? Trabalhando hoje. Dia movimentado. Bastante. Exatamente. E foi uma informação agora, dos últimos 20 minutos. Uma decisão política do Corinthians, não foi o Vinícius Manfredi que decidiu sair, e sim uma opção do Edgar Soares, que é o conselheiro que o Augusto Melo elegeu para o cargo de diretor estatutário de marketing. Pelo estatuto, óbvio, o diretor estatutário está acima do superintendente, que é um contratado externo para prestar serviços ao clube. E o Corinthians optou por demitir o Vinícius, que era um profissional muito elogiado. Inclusive, alguns colegas falam numa revolta interna no Corinthians pela saída do Vinícius, porque o departamento de marketing foi um dos poucos que, de acordo com o balanço que será apresentado nesta semana publicamente, apresentou resultados positivos. Para se ter ideia, a receita do Corinthians foi de 1,1 bilhão de reais. Destes, pouco mais de 20% vieram com verbas de publicidade mediante o trabalho do Vinícius, que é um cara conceituado no mercado, com passagem por empresas grandes, pela Hyundai, por exemplo, fez um trabalho muito bom por lá, pela Comebol mesmo, então era um cara muito querido no dia a dia do Corinthians, e o clube toma uma decisão política, já que o Edgar Soares, que é um oposicionista, inclusive um dos redatores do processo de impeachment do Augusto Melo, foi nomeado em meio à luta do presidente para se manter no cargo. E quem que vai nomear o novo superintendente? É o Edgar Soares ou é o diretor, o presidente do Corinthians? Como é que fica isso? Ou vai ter novo superintendente? O presidente, ele sempre tem a caneta, né? Então a decisão da demissão, por mais que ela tenha sido tomada pelo Edgar Soares, o Augusto Melo tinha poder, é claro, para barrar a decisão. Mas não barrou. Não barrou. Tomou prosseguimento, inclusive a informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do Corinthians, então já é algo oficial. E se vai haver um novo nome, esse nome certamente vai ter que passar pelo crivo do Edgar Soares. Como é possível que ele se veja apto a tomar conta sozinho dessa função, porque é como se fosse uma relação presidente-CEO. O presidente ele se torna uma rainha da Inglaterra, um poder simbólico, uma vez que existe um CEO. No marketing, da mesma forma, o diretor estatutário passa a ter um poder simbólico nas decisões quando você tem um superintendente nomeado. O Edgar Soares é uma pessoa muito conhecida na política do Corinthians, então eu imagino que ele possa ir atrás de um novo responsável para tomar conta desse departamento. Caso contrário, ele deve tomar conta sozinho. Ô, Fabiane, estava comentando, não vi que você estava entrando, que você me contou e eu estava ouvindo você, né? O Pedro Silveira é uma questão médica verdadeira, morreu o assunto, não é? Mas é coincidência ou não, e não é claro que é uma coincidência, deu entrevista pra gente aqui e a gente contestou esse mundo financeiro do Corinthians. Aí o Capelani se pergunta, pô, a gente tá falando do Tite, né? Era o Tite. Vai pagar 3 milhões e meio de salário mensal pro Tite, a comissão técnica dele? Aí o Pedro Silveira, com essas minhas palavras, não com as dele, não, esse dinheiro não dá pra pagar, porque isso foge do nosso espectro aqui. Aí a gente termina a entrevista, mas dá pra trazer um jogador que ganhe de 3 a 4 como o Memphis? Não. Isso também não dá pra fazer. Vai ter que vender jogador titular, vai ter que vender jogador. Bom, a primeira parte já aconteceu que ele não queria. Sim. Porque o Dorival tá indo por um salário perto disso. Nossa. O Corinthians vai bobear no meio do ano, talvez traga um outro jogador, não sei. Os caras do Corinthians são meio malucos nesse sentido. Trouxeram o Memphis, ninguém acreditou, o Memphis chegou. Acho difícil, mas pode acontecer. E pode vender um jogador. Que nesse Breno momento Bidon tem dois que eu acho que poderia. O Yuri, mas o Corinthians quer vender por
quer vender por um valor que ninguém está oferecendo. E o Bidon também. E o Bidon, o máximo que O chegou, Corinthians está 15, pedindo né? 30. A Chegou proposta metade. oficial que chegou foi de 15 do Brighton. Aí não dá, né? Concorda? E Tá outro, rolando Yuri um- Alberto, o Corinthians tem metade só do valor dele, Sim, né? 50%. 50% só. Quer dizer, É, se se vender o chegar cara em por 30, 50 chegam milhões de 15, euros, vende por Só 25. sublinhar uma situação sobre o Pedro. Eu sei que realmente parece uma coincidência muito grande essa sucessão de ocorridos. Mas o Pedro, a decisão da saída dele já estava tomada há bastante tempo por conta desse problema de saúde. E ela é oficializada a partir do momento que as contas estavam entregues ao Conselho. Então, ele estava nesse compasso de espera para deixar o cargo pela entrega das contas ao Conselho Deliberativo, ao CORE e ao Conselho Fiscal. Os 3 órgãos reprovaram. É importante falar, uma notícia quente, nem tão quente porque ocorreu ontem à noite, mas o Augusto Melo está na iminência de sofrer mais um processo de impeachment. É o Então, terceiro? terceiro. Mas dessa aí vai passar, hein? Porque isso aí é muito... Ô, Os 3 Fabiane, devem passar. tudo bem, mas esse último aí, Fabiano, não sei qual que é a sua avaliação. Tudo bem, o pessoal fala em gestão temerária. Vem cá, pessoal. Como é que você sustenta o argumento de um aumento de dívida de quase 800 milhões de reais? Então, isso na realidade é o aumento do passivo, Do não passivo, da dívida, que pois foi é. o que o CORE relatou. A diretoria do Corinthians, ela emite uma versão oficial que é diferente, que ela fala, e aí eu acho uma tremenda cara de pau, abaixar 40 milhões na dívida da Arena porque eles estão considerando a vaquinha. A gente acabou de falar sobre isso. Eu não acho que isso cabe, adoraria ouvir um especialista para abordar esse tema. E eles também falam num aumento geral da dívida, considerando esse que abaixou da Arena, de 280 milhões. A versão do CORE é de mais de 800 milhões de reais do passivo. E assim, é muito difícil você defender. Mas o que pesou mais, Capê, não é nem o aumento da dívida, mas são esclarecimentos pedidos pelos órgãos, o CORE e o Conselho Fiscal, que a diretoria não prestou. Tipo cartão de crédito. Tipo cartão corporativo, tipo o contrato do Memphis Depay, que quando vazou para a imprensa, o conselho enviou um ofício pro Augusto. Cadê esse contrato que a gente quer avalizar? Porque quando você assina com o jogador, o conselho não precisa aprovar, mas ele tem o direito de ir atrás desse documento, entre outros 1000 documentos que os órgãos pediram e a diretoria do Augusto Melo não Ô, O Fabiane, Augusto vai ser empichado, Fabiane? é a possibilidade mais real nesse momento, o Capri. Arrisco dizer que se tivesse amanhã a votação do impeachment no Conselho Deliberativo, ele cairia. Essa votação das contas foi uma amostra de que politicamente o Augusto Melo está muito fraco. Recentemente a torcida organizada Gaviões foi contra. Teve aquela questão da Mudaram invasão um pouco. lá. A torcida agora já não tem mais essa... A organizada mudou um pouco o tom. A gente tem que ler um pouco as entrelinhas desses comunicados, porque o primeiro comunicado dos Gaviões da Fiel a respeito do impeachment era no sentido de, mas quem vai entrar? Tem que esperar um pouco. O segundo ele já é bem mais agressivo. Eu sinto que esse apoio dos Gaviões da Fiel e de algumas das demais organizadas já está caindo ao Augusto Melo. E como eu falei, essa votação das contas com quase 70% de reprovação mostra que politicamente o Augusto Melo está muito fraco. A dúvida, como o Capelanes perguntou, está nos sócios. Eu não consigo garantir hoje que o sócio referenda a decisão do Conselho pela saída do Augusto Melo, porque a gente não tem uma métrica semanal e mensal do que pensam os sócios, e foram eles que elegeram o Augusto Melo com a ampla Fabiane. maioria em 2023. Fabiane, Oi. Fala, Preto. dá pra fazer um resumo do que disse o Dorival Júnior hoje? Tu fez aquela pergunta pra ele do projeto esportivo? Então, Pretz, eu fui o último a perguntar hoje, e já tinham feito essa pergunta do projeto esportivo. Ele deixou claro que o que ele sentiu no Corinthians era uma pretensão para brigar por coisas grandes. Ele afirmou que recebeu uma proposta no primeiro dia após a demissão da seleção e não abriu conversas. Ele manteve o que a gente trouxe de informação aqui no programa, que com Santos e Grêmio não teve nada de conversa. Teve sondagem e ele cortou pela raiz, mas ele se colocou à disposição para ouvir o projeto do Corinthians. Inclusive, queria até prestar minha solidariedade ao Rodrigo Vessoni, nosso colega de imprensa, porque ele fez uma pergunta extremamente pertinente, que foi muito na linha disso que você tinha me sugerido, Pretzel, do porquê que o Dorival toparia assumir um clube que está numa iminência, talvez, do presidente ser empichado. E o Dorival responde que o papel dele é dentro de campo e tal, mas muitos torcedores caindo em cima do Vessoni, então minha solidariedade a ele, porque eu achei uma pergunta extremamente pertinente.